Então, meu nome é Anderson Rosa, conhecido também como Frater Goya, e hoje a gente trouxe aqui uma pessoa para falar sobre música, arte, espiritualidade e tudo mais, que é o Alisson Amador. Por favor, Alisson, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alisson Amador, conhecido como Alisson Amador mesmo. E bora, eu tô aqui para conversar um pouco, né? Gosto de prosear sobre música, mas para mim a música não tá separada de nada, então nós vamos acabar entrando em tudo. Vamos falar de tudo aqui. Então, e no momento off a gente estava falando de Kabbalah, da estrutura do vácuo, e você ia comentar, isso para você ter ideia que eu chamei ele para falar de música, né? Mas estamos na estrutura do vácuo. Estrutura do vácuo. E você ia comentar alguma coisa a respeito, acho, do treino. Eu já esqueci o que ia comentar, só ia falar que, sei lá, eu acho que eu ia falar que nas horas vagas a gente acaba parando pra fazer essas coisas e eu não sei, eu tenho visto... lembrei que ia falar que você falou do Coltrane, né? E eu ia falar dessa coisa dos caras do jazz com a droga, né? E uma vez, cara, eu tive um sonho, eu sonhei com uma mulher e eu perguntava pra ela assim, qual que é o efeito do crack? Isso no sonho. E eu paro muito com o povo da rua, né? Eu viro e mexo, tô conversando com eles. Sou aquela pessoa que... Aí começa a conversar e... Ixi, aí o pessoal, cadê o Alice? Ih, tá lá. Aí, tá lá com os nóia. São várias histórias. Um dia eu tava no Rio Grande do Sul, aí entrei no mercado, aí o cara falou comigo, eu não dei muita bola pra ele. Falei, putz, não tenho. Aí eu voltei, não consegui. Aí o cara conhecia Heliópolis, que é onde eu moro. Cara, eu conheço Heliópolis, não sei onde, a Anchieta. Falei, caramba, quando a galera saiu, eu tava lá conversando, caramba, Alice. Enfim, aí num desses sonhos, voltando, essa pessoa me deu a resposta, essa mulher. E aí, no mesmo dia, eu peguei a moto, tava ali passando na rua aqui no bairro, no Ipiranga, e tem um cara que eu sempre olhava pra ele, achava ele muito educado, cara. Ele tava na situação de rua lá, e eu parei pra falar com esse cara. A apelido dele era Bin Laden, que tinha uma barba assim, e ele lendo uma revista, assim. Falei, e aí? Meu nome é Alisson. Cara, sempre passo beijo de você aqui. Você é muito educado, né, cara? Você é diferente. Falei pra você é um cara diferenciado. Você tem uma coisa, assim, diferente. Assim, de olhar pra ele, assim, né? Aí, meu cara. Aí começamos a conversar, né? O cara nem pediu dinheiro, foi nada. Só conversando. E eu comecei a falar com ele muito papo reto. Eu sou muito papo reto pra trocar ideia com essa galera na rua. É isso que eles gostam, de sem falsidade, papo reto mesmo. Eu falei, cara... O respeito, né? De você tá igual a ele, né? Eu falei, cara, em alguma medida, claro, o cara tá numa situação de rua, mas somos seres humanos. E eu falei, cara, fala um negócio. Você usa o quê, mano? O negócio é louco, né? Deixa eu fechar aqui que fica falando. Eu falei, né? Não tô aqui pra te julgar, não. Tá tudo certo. Aí ele, cara... Eu uso de tudo, bicho. Eu uso farinha, maconha, eu uso um monte de coisa. Já usei crack também, mas não é minha praia. Minha praia é maconha, me falou desse jeito. Falei, cara, e qual que é a brisa do crack? Cara, o cara me deu a mesma resposta do sonho. Uia. Tá, e aí qual que é a resposta do sonho, então? Ele fala assim, você sabe o que os monges procuram quando, né, estão meditando e eles buscam a iluminação? Então, eu tenho isso aí. Só que dura 3 segundos. Mas a ressaca e o queda é vezes 10. Eu nunca pensei nessa resposta. Eu sonhei com o negócio, mas nunca passou pela minha cabeça. Eu ia falar, sei lá, o cara se sente poderoso, qualquer coisa. E eu falei pra ele do sonho. Olha, que engraçado. Uma mentora que anda comigo, ela é mulher, é uma mulher. Aí acabou. Depois eu trombei ele, a gente comeu junto, conversamos mais, ele foi embora. Mas foi isso, cara. Então, nós vamos voltar pra música, mas isso não tem como, o Frato, esse negócio. Isso vai permear a minha vida. A música é o... Pois é, mas então fale um pouquinho que você entrou nisso por causa do jazz e o vício. Então comente um pouquinho a respeito disso, já que a gente está falando da música. Do jazz e do que você falou? Desculpa. E dos vícios, né? Então, vamos falar o seguinte.
Vou saber a minha história com a música, né? Já que vai falar da música instrumental, que eu já está nesse lugar, né? Eu comecei, cara, então eu moro numa periferia, né? Aqui, segunda maior do Brasil, né? Que é Heliópolis. Então aqui tem essa coisa bem comunitária de galera na rua, né? O interior também tem isso, né? A cidade grande tem uns lugares que não, mas o interior também é uma periferia, né? A gente tá longe dos grandes centros. E aqui eu tô mais perto do grande centro, mas é uma periferia. E aí, então você cresce ouvindo rap, ouvindo samba, ouvindo de tudo, né? E aí eu não sei por que eu pedi pra minha mãe um teclado, não sei mesmo, não sei. Minha mãe, batalhou, conseguiu o teclado, é muito louco isso, você vê que dá valor, né? É muito bom a gente falar isso no podcast, né? Mas a gente morava num barraco de madeira, né? Uma coisa muito pobre, assim. Mas minha mãe deu um jeito, né? E tipo, sabe? Eu vou dar o teclado pra esse moleque aí. Ele, sabe a intuição, assim? Cara, fiquei pouco tempo no teclado. Toquei uns sambas assim. Aí um moleque apareceu com um cavaco. Aí eu peguei assim, ele falou, pô, mano, você leva jeito, né? Vamos descolar um banjo pra você. Aí montamos um grupo de pagode. Então imagina, década de 90 é os pagode 90. E aí eu comecei a tocar, né, banjo ali. Aí um dia eu peguei o violão do meu pai e a corda Mi, que é a primeira corda do violão, a gente conta de baixo pra cima, né? Pra quem não sabe, a gente conta de baixo pra cima, não me perguntem por quê, mas é isso. Então a primeira corda, a nota é Mi, a lá de baixo, a fininha. E aí eu peguei essa corda, afinei em Ré. E aí o que acontece? A afinação ficou igual de um cavaco. Ficou Ré, Si, Sol, Ré, né? E aí eu toquei assim, meu pai olhou, ué, você tá tirando o som do violão, tipo, muito rápido, né? Ele ficou espantado que era muito rápido. Aí eu falei, não, é que eu afinei igual coisa. Isso aí eu tinha 12 anos. Toquei assim, aí falei, você leva jeito. Essa frase ficou na minha cabeça, assim, né? Você leva jeito. Cara, aí entra aí o Frater entra no assunto, porque você gosta de rock. Cara, eu virei roqueiro. Também do nada. Aí aquela época, né? Os caras tretados com o rock, tretado com os pagodeiros, aquelas coisas. Só que é engraçado que na quebrada isso não tem embate, assim, né? Eu falei com um amigo meu que também é de São Mateus, numa outra periferia, e falou, cara, lá também não rolava, não. Todo mundo é, tipo, meio que junto, né? Então o skatista também anda com os rap, que coloca os moleques do samba, porque joga bola também, ali com os moleques do samba e do... E aí, mas eu virei roqueiro, cara. Aí eu comecei a ouvir rock, aí banda de cover de Nirvana, cover do Rage Against the Machine, cover do Chico Sainz. Isso foi uma grande escola pra mim. E aí, já vou chegar onde eu vou chegar, que é música instrumental. Vai lá. Nesse lugar, nunca esqueço que eu vi essa coisa de tirar música de ouvido. Eu falei, cara, um amigo meu mostrou. Eu falei, caramba, que louco isso. Como é que, mano, como assim? Eu lembro que isso mudou minha vida. Aí eu comecei a tirar música de ouvido, e o cara falou assim, pô, você não gosta de solos do Slash? Por que você não ouve uma música só de solo? Aí ele, toma aqui. Aí me apresentou o clipe do Steve Vai. Era For the Love of God. Cara, aquele ali mudou minha vida. Assim, eu sou antes e depois disso. Assim, não tem nem o que falar. Eu vi aquele clipe, me arrepiei e imagina, você homem, cresce em quebrada. Então, tipo, mano, você é o cara, o machão. Eu arrepiado. E eu não entendi. Falei, mas como eu me arrepiei com a música que não tem canto? Não tem letra, não tem nada, né? Isso me marcou de um jeito, assim. Claro, o clipe também é um clipe bonito, né? Mostrando as coisas das guerras, mostrando o ser humano e a guerra, o que ele é, sua complexidade, assim. Mas o Steve Vai é um cara também especial, dá pra ver na música dele, né? Ele tem uma sensibilidade muito, muito especial mesmo. Eu fui ver... Como que é o nome da música pra pôr depois do episódio, embaixo? For the Love of God. Pelo amor de Deus, né? E, cara, aí nisso eu despertei pra música instrumental. Aí eu comecei a ouvir música clássica, música europeia, música de orquestra. Entrei pra orquestra. Depois que eu fui ouvir... Não, nessa mesma época, um professor falava assim, cara, você tem que ouvir jazz, procura Wes Montgomery. Eu lembro que ele falou isso. E eu fui no sebo, comprei uns discos de R$1, assim. Aí chegava em casa, botava... Eu meio que não entendia, mas eu falava, mas eu vou entender isso um dia. E um outro conselho, já vou dar uma pausa, um outro conselho que foi muito importante, que nessa época eu fazia aula num projeto social, um projeto do Estado. E esse meu professor, que hoje, né, a gente até trabalha junto, ele falou assim, cara, vai acabar as aulas, cara, mas,
procura um cara chamado Hermeto Pascoal e procura uma escola chamada ULM. Foi os 2 melhores conselhos que eu ouvi. E aí eu procuro o Hermeto Pascoal e eu ouvia, não entendia nada. Falei que esse cara é muito doido, né, bicho? Mas eu falava assim, mas um dia eu vou entender esse cara também. E aí entrei e nunca mais saí. E aí o negócio ficou profundo, assim, com a relação com a música instrumental, né? Minha relação é muito forte. Vou fazer uma pausa porque, né, eu falei que eu falo, se deixar... Olha só. Não, e eu tô falando aqui, você tá contando essas tuas histórias e o Digão tá dando oi por aqui. Ah, o Digão daqui a pouco aparece aí. Né? E é muito engraçado porque você tocou num ponto chave aqui, né? Porque eu acredito muito, eu também, por exemplo, eu sempre gostei de música. E daí eu tive o irmão de um amigo meu que um dia sentou, assim, eu ia na casa dele ler. Então, assim, era 2 autistas, né? Porque os 2 nerds, não fazia bosta nenhuma. E aí, assim, o nosso encontro era assim, todos os dias, primeiro que a gente estudava junto, depois que eu comecei a trabalhar a 2 quadras da casa dele. Então, meu horário de almoço e o horário que tinha entre a saída do trabalho e o começo da aula também era pertinho. Então, eu ia 2 vezes por dia na casa dele e a conversa era assim, oi. Aí cada um pegava um livro, lia, deu horário, tchau. Assim, ad infinitum, né? E só lendo. Aí cada um sentava no sofá com o livro, lia. Deu horário, opa, vamos para aula. E aí um dia eu cheguei na casa dele, esse irmão dele, que também é multi-instrumentista e tal, tudo que ele pega, ele aprende, assim, dá 6 meses o cara tá tocando perfeitamente. E daí um dia o Clair chegou, Clair Neri Cardoso, esse filho da puta, Aí o Clair chegou e disse assim, cara, vou te mostrar uma coisa. Eu falei, opa, senta aí. Aí ele pegou, botou, era um sonzinho da Philips, eu lembro até hoje. Ele pegou e botou primeiro Wish You Were Here, acompanhou no violão, e depois Stairway to Heaven acompanhou no violão. Isso foi em 83. Que da hora. Cara, aí quando ele terminou... Sua cabeça... Porque ele tocava demais, entendeu? Não era só tocava bem, as né? músicas serem... Né? Ainda mais naquela época, por exemplo, o Wish You Were Here não tinha nem 10 anos ainda. Claro, nossa, que da hora. Né? Então, o Wish You Were Here de 75, isso foi em 83, tinha 8 anos o Wish You Were Here. Né? Stairway to Heaven tinha ali 12 anos, então também era relativamente novo para aquele período, né? Cara. Né? Hoje pensa que nós estamos falando de Pink Floyd, uma banda que está há 50 anos de estrada, olha a diferença, né? E daí, quando eu escutei ele tocando aquilo, eu falei, cara, eu preciso aprender isso aí. Que da hora. E daí, assim, ele já tinha um gosto também, e foi aí que fomos ouvir Kraftwerk, Jean-Michel Jarre, toda essa cena musical, Marillion, mas ao mesmo tempo Mutantes, Caetano, porque daí o Clair tinha um gosto bem eclético, assim, e daí, porra, aí explodiu, entendeu? Então, assim, eu lembro o dia em que o despertar para a música aconteceu, que nem você está falando, que é o antes e o depois do Steve Vai, né? Porque você tem, de repente, que nem você falou, você já tem, eu tinha jeito, fui aprendendo tal, aí de repente alguém diz, ouve isso aqui, e daí... E se você vê, hoje você está muito distante do Steve Vai, em termos de musicalidade, de linguagem musical. O que eu faço exatamente. Só que é o cara que disse assim, toma isso aqui na veia. Nossa, e assim, é legal você falar isso, porque, cara, faz uns poucos dias, acho que faz umas 2 semanas, que eu coloquei pra ouvir o disco dele novo. Eu falei, vou ouvir um disco do Steve Vai, ver como é que tá. Aí eu vi uma canção dele que era um disco de canções, junto com outro cara, que eu nem sei quem é, e vi o discão também dele, né, puta disco, não sei qual que eu vi, mas é o penúltimo ou o último, assim. Mas
essa coisa da cabeça, né, do trauma, a gente fala muito do trauma enquanto coisa ruim também, né, que é isso, né, o trauma é um trilho que se fez ali, né, e você nunca esquece. Uhum. Mas também tem esses trilhos das coisas boas que foi pra gente, né, a gente, quando assistiu uma coisa, eu lembro quando eu vi o primeiro espetáculo de dança que eu vi, assim, pra valer mesmo, que eu fui no teatro, que foi com a orquestra que eu tocava aqui no Bacarelli, a gente foi ver o Grupo Corpo. Eu lembro que aquilo também, com relação com a dança, eu não danço, mas a minha relação com a apreciação, cara, aquilo ali, falei, cara, isso aqui é... Então, só pra situar quem tá ouvindo, a minha relação com o instrumental, o que mudou, pra vocês terem noção, o Frater também, você... Cara, hoje eu tô com 470 músicas compostas. É assim, é muita coisa. Assim, eu cheguei um tempo a compor uma música por dia. E a maioria, grande maioria, eu devo ter umas 25 canções, o resto é tudo instrumental. Então, essa coisa do Steve Vai é isso, ele foi um ponto-chave mesmo, assim, eu vi a discografia dele completa na época. Depois eu fui ver a discografia do Michel Camilo, nunca esqueço. E a discografia do Hermeto Pascoal. Eu já vi outras, né, que eu gosto de ouvir as coisas em sério, eu não vou ouvir tudo aqui, pá, aí eu ouço. Mas assim, foi muito importante, eu tirava tudo, nossa, era... Mas o louco que era isso, quando você acha que o negócio é a guitarra, eu achava que era a guitarra, as distorções, aí não tinha grana, cara, então eu não tinha guitarra. Aí meu irmão falou assim, se você tirar esse solo aqui, falar com o pai para comprar uma guitarra pra você. Aí era um solo eu nunca esqueço, era do... Olha, capaz de eu lembrar a música, mano. Era do Vinnie Moore. Não sei se eu lembrar. Eu não toco isso há uns 20 anos. Não. Isso é Yes, não é? Tinha um monte de coisa. Gente, isso aqui eu tô falando de... Realmente, eu tinha 15 anos de idade. Então, faz mais de... Caramba, 20 anos. Eita, porra, nossa, tô ficando velho. Mas era... E aí eu tirei, claro, né? Não tirei, tocando pra caramba, mas tirei. Aí peguei uma guitarra, só que eu não tinha pedal, mano. E aí eu fiquei meio assim triste. Eu comprei meu primeiro pedal agora, depois de velho. Velho, entre aspas, né? Mas assim, sabe o que foi legal, Frata? De ver assim, eu achava que era guitarra, que era distorção. Até o dia que eu ouvi isso aqui, ó. Esse aqui é o Villa-Lobos. Prelúdio número 1. Isso aqui também me marcou. Falei, meu, que é isso? Aí eu falei, então eu vou tocar violão. Eu achava que o arrepio que me deu era porque é distorção, nota rápida pra caramba, né? Aquelas coisas de virtuosismo. Não, cara, aí eu fui ver que é a música. Enfim, é a música. Hoje eu me arrepio com tambor. Se tiver tambor solo aqui tocando, eu já tô assim, arrepiado pra caramba. Ó, a música que você tá tentando lembrar, que tava tentando ali no violão, ó, puxar a melodia, é Mood for a Day, do Yes, do disco Fragile, não é? Você sabe que eu não ouvi Yes, eu vi agora, eu vi tipo, faz uns 5 anos que eu viajei com meu professor, ele me apresentou o Yes pra valer, falei, caramba, como assim, uma banda de 30 minutos a música? Adorei, assim, pirei, na verdade. E era todo mundo. Tem uma, já que a gente entrou no Yes, tem uma música deles que peraí, que é o grande clássico deles, é do primeiro disco deles. First Album, deixa eu pôr aqui que eu já descubro o nome. E tem uma música, tem uma música em especial que eles tocam ao vivo. Cara, então, simplesmente assim, quando eles tocam ao vivo esse disco, você entende por que Yes era Yes e você compreende o nível técnico de perícia que esses malucos tinham. Porque é uma música que tem várias harmonias de voz e os caras cantam a capela. Que você fala assim, da onde está vindo tanta voz e assim, sem sair do tom, sem nada, sabe?
Numa outra época, né? Tem que muito bom a gente lembrar disso, cara. Numa época que pra gravar. Não, e eles fazem isso ao vivo. I've Seen All Good People. Nossa, essa música, ouça ela ao vivo. Manda pra mim. É uma absurdidade, assim. E aí acho que isso tem duas coisas que eu quero puxar que você estava falando. Uma eu já esqueci, mas vai vir de volta. Lembro, Mas a segunda é justamente esse lance eu sempre puxo isso no podcast, que é a qualidade espiritual da música, porque para mim, né, e como você tem uma pegada aí com a espiritualidade também de alguma forma, para mim a música é a manifestação mais próxima que a gente tem de trazer Deus para uma fisicalidade, né? Acho que toda arte tem, claro. Mas a música, dada a essa efemeridade dela, e mesmo você ouvindo um LP, um disco gravado, cada passagem que você dá naquela música é uma redescoberta, né? Então acho que ela traz o transcendente por imanente de uma forma absurda, que acho que nenhuma outra arte consegue, porque é uma coisa que você falou ali. Você ouviu Steve Vai, um instrumental do cara, e aquilo te arrepiou. Como é que faz isso? É só vibração. Né? É diferente de um quadro que de repente, aquela imagem me apavorou, aquela... Né? De repente vem um troço, entra ali pelo teu ouvido e você chora, você ri, você fica... É engraçado que eu tô nostálgico. Trabalhando com teatro, e o diretor lá também, ele tem uma relação muito profunda com a música também. E é engraçado a pessoa de outras... Porque uma coisa é eu falar isso, né? Aí eu suspeito, o cara é música, ficar falando, puxando a sardinha. Mas eu não vou mentir, a galera que eu tenho trabalhado assim, que é muito acessível, eles têm uma coisa com a música também, de falar, não, eu faço teatro, não sei o que lá, mas a música tem uma coisa assim... E eu posso fazer um paralelo, né, o Frater, porque... Eu sou... Hoje eu consegui descobrir o meu papel, assim, dentro da espiritualidade e dentro da minha missão, mas com a ajuda da galera do outro lado, né? Vou contar um caos aqui, já que vai entrar tudo. Eu fui no terreiro, eu sou muito amigo, né? Tenho amigos Pai de Santo, amigo Ogã, então estou sempre com a galera, assim, das religiões de matriz africana e de outras coisas também, né? Tenho amigo padre também, que cara, super... Um padre médium, assim, que... é muita história. Esse aí é um padre médium criado na Jurema. Ele é iniciado na Jurema. Então ele tá com você, ele vê coisa. É muito querido, assim. Eu tenho esse para-raio de trair essas pessoas. E aí, cara, olha que louco. Essa coisa de falar do lugar, né? Vou falar da espiritualidade, fazer essa ponte. De ver quanto que a música... Cara, eu cheguei num terreiro assim e a entidade nunca me viu, né? Nunca me viu, entre aspas, né? Eu cheguei lá, ele pegou... Eu não falei nada, porque eu sou desses. Eu gosto de... Eu tenho muita fé nas coisas. Deixa rolar. Eu tenho muita fé. Eu sou uma pessoa que, assim... Hoje eu consigo... Relaxa. Se a pessoa vem aqui, não, nós vamos dar um jeito aqui. Vamos fazer um negócio aqui, sabe? Uma coisa de fé mesmo, assim. Porque... Você trabalha com magia. Se você for colocar na lógica, você tá lascado, bicho. Não tem pé nem cabeça. Mas com essa galera, por exemplo, que é do candomblé e da Umbanda, eles me ensinam algumas coisas. Então, tem coisa que você acha que não tem fundamento. E aí, quando ele... mas isso aqui... Vou falar pra você. É assim, assim, assim. Tá, beleza, valeu. Aí eu já aprendi a... Eu nem falava muito, mas eu só faço. É pra fazer... demorou. Pulo o que você quiser, assim, do véu. Beleza. Cara, eu cheguei lá, essa entidade, eu posso falar, é o Zé do Coco. Ele pegou na minha mão e começou a rir assim, ó. Esse menino aqui, ó. Esse menino aqui, ele é artista. E eu falei nada, não falei com ninguém. Esse menino aqui, ó, ele tá aqui, mas sabe onde ele tá? Ele tá ali, ó. Ele apontava pros tambor. Ele tá aqui, mas ele tá ali, porque ele gosta de som, ele trabalha com música. E eu rindo, e eu ria.
E ele me zoava, ele era muito bem-humorado, né? Aí ele falava com o Cambone assim, ó, esse menino aqui, ó, ele faz música até com, sabe, barulho? E eu sou gente, eu sou percussionista formado em percussão contemporânea. Eu sou formado em violão também, né? Mas eu trabalhei com percussão contemporânea, que é ruído do ruído. Rasga, né, papel, faz umas loucuras assim. Eu adoro, é o som, eu gosto do som. É o fenômeno sonoro, eu gosto. Não é se tem harmonia, se não tem harmonia. Eu gosto do som, cara. Então, sabe, o trovão que... Putz, outro dia eu gravei a chuva, fiquei ouvindo a chuva aqui com os meus microfones. E aí, cara, o cara começou a falar tudo, era impressionante. A gente esse menino, ó, ele toca esse instrumento aqui, ele toca esse aqui, até flauta, que ninguém sabe que eu tenho em casa, eu tenho flauta transversal. Ele falou, até tem isso aqui, ó, a flauta. E falou assim, e deu um recado que tem a ver assim. Algumas pessoas têm essa missão de não é que tá fora do terreiro, a gente tá dentro também, a gente é aliado. Mas é como se o nosso trabalho fosse... Imagina o Meto Pascoal, é na rua, entendeu? É levando a música pras pessoas. Porque o que você acabou de falar foi muito bonito. Então pensa, quem tá ouvindo a gente assim, cara, várias religiões, a música, ela não tá isolada. É um conceito, né? Isso é um conceito europeu, de isolar as coisas, etc, etc. Não sei se é só europeu, mas é um conceito. Mas tudo tá junto, é a dança, sabe? O canto. E a música tá lá. Mas a música sempre tá lá como um elo. Ela tá fazendo a ponte entre os mundos, sempre. Assim, desde o canto gregoriano até uns pontos ali na Umbanda, no candomblé com tambor, com rum que vai tocando e as entidades vão dançando, etc. Sim, mas sufismo, eu posso falar N, assim. E aí a pergunta, olha que legal, a gente já tem a oportunidade de levar essa mesma intenção de trazer um pouco do transcendente para essa vida que a gente tem. Então por isso que a pessoa vai no show, seja lá o que for, cara, pode ser do Pink Floyd, da Anitta, um show de chorinho, música clássica ali na sala. Mas a pessoa, ela tem um negócio, ela volta pra casa assim, sabe? Pô, vi um show lá do Voz e Violão lindo, pô, vi um show de chorinho, pô, vi um show da Lady Gaga, volta feliz pra caramba. Porque a música tem esse lugar de trazer um pouco do que é o que você falou. Ela traz um pouco do que é metafísico pra gente. Ela tem. Assim, as outras artes também tem, não vou. Só que eu trabalho com música, eu tô falando da música que eu sei. É que aí que tá. A gente tocou nisso já no começo da conversa, quando você estava falando que você para conversar com os Noia, né? E que você percebe, e aí você estava comentando também, que daí na comunidade o pessoal não faz distinção entre rapper, música clássica, samba, tudo meio acontece simultaneamente, né? E acho que é isso daí tem a ver com o poder pacificador da música. Exato. Né? E aglutinador, porque ela tem essas duas características, ela pacifica, não tem a história que a música calma as feras, e o poder de aglutinar, porque onde tem uma música rolando, tem gente em volta. Exato. E tem uma coisa, você falou uma coisa legal, olha que louco. Eu falo isso com uma barata, eu sou muito bem-humorado, assim, só fazendo piada. Aí tem minhas amigas assim, que às vezes se apaixonam pros caras, nada a ver, né? Os mais cafajestes. Aí eu fico, toma cuidado. Porque a palavra canto e encanto é muito próxima. E são várias histórias que tá a sereia, aí ela canta, aí a pessoa vai pro mar e morre. Aí tem... Quem foi que entrou pro Hades? Foi o Ulisses? Quem entrou tocando lira? Cara, o cara entrou tocando... É o Orfeu, cara. Orfeu que foi buscar a esposa lá, né? Orfeu. Então como que ele entrou no Hades? Como que ele, entendeu? Pega os Cerberus lá, tocando lira. Então a música, ela tem esse lugar que você falou de encanto, entendeu? Ela tem esse lugar de pacificador, calma as feras, falou muito bem. ela calma, cara, por isso que quando a gente vê um país e você vê que tá o ódio, a gente tem que até desconfiar de pessoas que têm até preconceito mesmo, porque a gente pode não gostar, né? Tudo bem você não gostar. Aí preconceito é outro rolê, porque você tá falando de pessoas que escutam um determinado... eu não gosto de roqueiro, entendeu? Eu não gosto de rock. Não, calma aí. Existem pessoas humanas que estão ouvindo e elas simpatizam com rock, tá tudo bem, assim como eu
assim, eu sou muita coisa, eu gosto de muita coisa, né? Mas é muito bonito, pacificador, cara. A música tem esse lugar mesmo, assim. Tem esse lugar mesmo. Pra mim é uma oportunidade realmente de entender, falei que esse negócio que eu tava falando é de entender meu lugar enquanto espiritualidade de minha missão, assim, eu vou em muito lugar e falo, sua missão realmente é com a música, cara, seu negócio é... Aí eu falo, então beleza. Então... E uma coisa que você levantou aí, né, pode até existir uma música sem espiritualidade, mas toda espiritualidade tem música, como você citou. Você tem o canto gregoriano, você tem os tambores, você tem a música dos derviches, você tem... Os indígenas, né? Tudo quanto você tem tudo, em todo lugar. E aí, até uma coisa que é muito psicodélico nesse contexto, é que se você bota, por exemplo, músicos... Até eu vi, acho que o Michel Leme falando... Michel Leme não, o Nuno Mindeles falando num videozinho dele. Volta e meia eu confundo os dois. O Michel sempre aparece também no Bico do Corvo e o Nuno a gente está tentando conversar com ele, mas a agenda dele é um caos. Mas assim, ele estava comentando, né, que, por exemplo, se você pega o blues, aliás, fica a dica para ir assistir o filme Sinners, os Pecadores, tá no ar. Pô, esse filme acho que você vai explodir a cabeça. Acho que se você for assistir esse filme, tá no cinema, vá, porque ele vai te explodir muito, assim. E uma coisa que daí o Nuno fala, que ele estava comentando, é que o blues, ele é uma linguagem, o pessoal fica nisso, o blues é 1-4-5, tal, não é. Ele falou, o blues é uma linguagem. Então você pega um bando de músico que nunca se viu, e daí você diz aí, vamos fazer um blues. E todo mundo sai tocando. Né? E o cara, um pode estar falando em russo, o outro em espanhol, o outro em inglês. Mas se entende. Não troca uma palavra. E daí, na hora que começa a tocar, a conversa acontece. Cara, isso é verdade. A Torre de Babel estaria em pé se fosse pela música. Né? Então é mais até do que pacificador, né? Porque é um poder que a música tem, como eu falei, de aglutinar, de trazer as pessoas para perto. E aí é engraçado porque nós ganhamos aqui um edital uma vez para tocar no teatro, na praça, o projeto de improviso livre, aquela pira toda. E o nosso é livre, não é free jazz. É livre, que nem se falou, é de fazer barulho com apito. Quem quiser. Né? Jogar panela no chão. Então, assim, é fora do eixo total. E foi engraçado que o nosso show ele foi o primeiro. Na verdade, teve uma dança antes, mas música o nosso foi o primeiro. E aí você via o pessoal sentado assim na praça olhando, mas que merda é essa, né? Que hora ninguém vai cantar, né? Que hora começa a música? Eles estão só afinando de só a introdução? É só a introdução? Só que foi assim um show de mais ou menos 1 hora e as pessoas, teve óbvio gente que saiu, entrou e saiu, mas o pessoal sentou para ouvir. E quando começou as próximas bandas, que eram bandas cover, nada contra o cover, as pessoas esvaziaram a praça, elas começaram a andar. E aí qual foi o meu entendimento disso? Né? Que o cover, por exemplo, é o lugar conhecido, que todo mundo sabe. Então a pessoa diz assim, isso aí, beleza, entendi, isso aqui é tal coisa. E vai e garra o seu rumo. Agora o improviso livre ou a música instrumental, né? É que aí o improviso livre ele já é meio radical demais. Mas quando a pessoa para, ela diz assim, o que vem agora? Aonde que esses malucos estão indo? E daí aquilo fisga a atenção da pessoa. Exato, cara. Isso aí, eu gosto muito, né? Eu tenho um amigo meu, parceiro, é o Alex Book, é um grande parceiro, assim. Ele toca bateria, ele é um cara, assim, super, super, muito bom, assim. E uma vez ele falou um negócio que eu concordava com ele. A gente tocou uma peça dele que era cheia de improviso. Eu falei,
cara, eu adoro improvisar. Aí o Alex falou assim, cara, eu adoro subir no palco e não saber o que vai acontecer. Eu falei, eu também. Eu tenho prazer em subir no palco, sei lá, bicho, o que vai rolar aqui? Eu já fiz, por exemplo, congresso de percussão assim, que eu vou tocar vibrafone, o quê? Eu falei, não sei. Aí cheguei, vibrafone, plum. Tem até na internet isso aí, eu posso te mandar. Tá lá, tem improviso. Mas é uma coisa que eu gosto muito, cara. Tem um autor que eu li muito na vida, assim, nossa, esse cara também minha vida é antes e depois dele, assim, é o Krishnamurti. Krishnamurti, pra mim, assim, nossa, esse cara é muito especial. E aí ele tem essa coisa de falar, dentre vários assuntos que ele fala muito da presença e do estar presente, e ele fala muito daquela coisa do que a gente... Eu não gosto de sai com o músico, aí os músicos, ou artista, começa a perguntar se você gosta, se não gosta, sabe? Começa a querer julgar, e eu fico... Cara, existe um abismo entre o que é e o que eu acho que deveria ser. E o que deveria ser o que eu acho é muita coisa, ou o que você acha, que todo mundo... Então, se a gente começa a ficar começa a pensar, mas se fosse assim... Cara, você não tá olhando pro negócio em si. E pra olhar pro negócio em si, você tem que só olhar. Igual uma criança que olha... Né, ela tá olhando, ela não tá... E vê o mundo pela primeira vez, né? Exato, esse é o desafio, que eu brinco, eu falo que é o olhar de poeta, entendeu? Como é que você olha, cara, o sol nasce todos os dias, como é que você olha pra ele de novo, assim, sabe, como se fosse a primeira vez, você fala, e faz uma música com aquilo, sabe, você está sensível, e aí tem esse lugar da música, que eu acho que ela realmente é a minha ferramenta mais importante com relação ao autodesenvolvimento, porque ela também me trouxe esse lugar de presença, igual você falou, para você estar lá, você tem que estar presente, olhando o que é, porque se você começa a relacionar com o que está ouvindo, com o que você conhece, você está se relacionando mais com a sua memória do que com o fato que está na sua frente em si. Então, e a memória, memória, né, mnemose, tá muito próximo. Então, cara, é 2 palitos para você, por isso, não sei se você sabe, mas é muito comum, eu não lembro porque eu vi essa pesquisa, é muito comum a grande massa da população ter um contato com o repertório, adolescência, e ficar o resto da vida, assim. Isso. Difícil a pessoa abrir a grande massa. Mudar o gosto, né? Ela pode ter, por exemplo, as músicas que lançam novas, mas o gênero é geralmente o mesmo, assim. Dificilmente o cara vai parar, não. Eu vou ouvir forró e vou ouvir improviso livre aqui. Não quero generalizar, pelo amor de Deus. Mas a gente... É um dado, isso é um fato, e a gente só brinca aqui, pensa junto, reflete. É um dado, isso reflete alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um grupo eu faço parte de um grupo de estudos sufis, né? Com coisa do Quarto Caminho, Gurdjieff, aquelas coisas lá. E a gente, uma vez eu tava comentando com eles o quanto é interessante, por exemplo, que a indústria do cinema... Eu não sou um cara do cinema, eu falo abertamente, sem vergonha, porque isso é terrível, né? Eu assisto quando as pessoas falam assim, isso pode ver, você vai curtir. Aí eu vou lá e vejo, porque é indicação. Mas, por exemplo, não é impressionante o quanto que o cinema norte-americano, esse Hollywood, ele estimula a gente as mesmas emoções, cara. É assim, é o herói, sei lá o quê, aí vai ter os filmes de terror, medo, e você não desperta outras emoções, outras percepções, né? Como, por exemplo, o Estúdio Ghibli, de você, sabe, despertar um tipo de ternura, sabe, uma coisa... E aí eu pego esse paralelo e a gente usa pra tudo, cara. Assim, o sistema que a gente tá imerso não é pra você degustar vários sabores ou vários tipos de música, é pra você ficar no mesmo, que aí você não dá trabalho, entendeu? Fica lá, né? Fica no igual... Mas a gente tem aqui no Bico do Corvo, a gente sempre fala muito de cinema e é uma coisa interessante, porque, por exemplo, quando você pega... Às vezes, que nem agora estava falando muito da série, acho que Adolescência ou Adolescente. E é uma série muito boa, é uma série inglesa. Só que uma das coisas que você já percebe na série é que ela não resolve, ela não termina, ela não tem um ponto de dizer, aconteceu isso, acabou. Né? E muito menos termina bem. Não vamos dar spoiler aqui. Mas assim, ela não termina bem porque não é como o filme americano, que o troço vai criar uma tensão e tal, aí vem o mocinho e resolve. Não, né? Então, assim, é uma história, de repente, de alguém que lutou uma vida inteira para ter alguma coisa e no final não tem bosta nenhuma. O cara simplesmente morre, que nem o Gaudí, né? Que o Gaudí foi isso, o Gaudí lá que criou a Sagrada Família, Barcelona é Gaudí, né? Então, o Gaudí
construiu a Sagrada Família, quer dizer, começou o projeto da Sagrada Família, e daí morreu na beira da calçada porque o bonde atropelou ele e acharam que ele era um mendigo. Então é o típico caso que, por exemplo, para o cinema americano não cabe. E é a história de muita gente, né? E é a história de muita gente. A maioria. E aí é interessante isso dentro dessas óticas, porque como você falou, no cinema americano eles não acham isso inadmissível. Óbvio que tem hoje diretores que de repente estão pensando mais fora dessa linha, mas 98% da produção é isso, é criar a situação, resolver a situação. Então tem um arco, uma receita, né? Uma receita que vende. Que vende. E eu costumo dizer, eu gosto do estrago, entendeu? O negócio é você sair de um filme... por exemplo, o próprio Matrix, que eu assisti no cinema, hoje, talvez o pessoal que ouça diga assim, nossa, você gostou de Matrix? Que né? Mas aí eu lembro que eu fui assistindo uma sessão da meia-noite, já estava a turma meio que falando, era um filme que estava 2, 3 meses no cinema, sabe? Tinha saído junto com Ameaça Fantasma, já tinha rolado outros filmes e aquilo ficando. E aí eu falei, vou ver, meia-noite, não estava fazendo bosta nenhuma, eu falei, vou pro cinema. E daí, quando a Trinity tem aquela primeira cena que ela pula e para no ar, eu parei assim e falei, o que está acontecendo aqui? Né? Ali me pegou. Já no primeiro minuto, o cara... Assim, aquilo rompeu tudo que eu estava esperando de um filme. É impressionante. É impressionante. E eu acho que a característica do improviso livre é isso. De repente, você se colocar num lugar como espectador, e é difícil, porque, como você falou, nós somos criados à sombra de uma cultura americanófila, né? Então, o Brasil é quintal, é uma frase acertada, né? É o quintal dos Estados Unidos. Então, você tem aquele padrãozinho. Então, a música tem que acontecer assim, tem que rolar desse jeito. E aí, quando você pega o improviso livre, que você coloca-se no lugar de ser surpreendido, e aquilo te surpreende. Por exemplo, você pode ouvir improviso livre e achar horrível. Você dizer, nossa, mas que porcaria de música. Só que ele te despertou isso. É só som. É só som. Como é que um som te deu raiva? Gerou alguma coisa. Percebe? Então, dentro dessa ótica, foi um sucesso. Porque você conseguiu fazer um ser humano responder ao teu estímulo. Saber que tem vida, saber que tem uma vida ali dentro. Tem um coração que bate. Né? O gato do Schrödinger, né? Você tirou o gato da caixa. É muito louco. Eu ia falar isso no negócio que a gente tá falando, esse papo da sensibilidade. Sabe o que é? Uma coisa que a gente tem que pensar com muito carinho. Quando a gente fala pensar, né, hoje em dia, a gente pensa de forma com palavras. Então, como você fala, se eu tô pensando, geralmente tá falando, né? Você tá falando com você mesmo, você tá falando por meio da linguagem falada, linguagem escrita, linguagem verbal. Então, quando a gente fala tô pensando, é a linguagem verbal que tá rolando. E a gente, como se fosse, né, uma coisa girando para um lado, assim, ó, tá girando. A gente tá o tempo todo pensando, de forma verbal. A gente também sente, óbvio, são outras coisas, tá tudo ligado. Mas o pensamento verbal é uma coisa muito recorrente. E o que acontece? O que é canção? Lembrando, gente, quem não sabe o que é canção, música é uma coisa, poesia é outra. Canção é a mistura dessas duas. Então, o que a gente chama muitas vezes de música é a canção. E tudo bem, chama de música também. Mas tudo que a gente fala, eu gosto da música tal, é uma canção. Tem poesia e tem música. O que acontece? A canção vai, mais uma vez, também estimular sua linguagem verbal. Então, você tá ouvindo letra, então você tá estimulando. Quando você corta isso, que são poucos momentos da sua vida que a gente faz isso,
a gente tá tentando cortar a linguagem verbal, cara. E aí você tá como se tivesse uma roupa a menos, sabe? Você tá mais pelado, assim. Você tem uma roupa, tá uma coisa a menos na sua frente. E aí você tem muito mais o sentir. Por isso que o Hermeto Pascoal bate tanto nessa tecla, ele fala muito do sentir, do sentir. Porque você não tem ninguém falando assim, é o meu amor que foi embora, sabe? Ou qualquer... Não tá fazendo um patchwork, né? Não tá te orientando, né? Isso, não tá te guiando pra nenhum lugar, cara. E aí é muito interessante esse lugar que quando você depara com a música instrumental, você tá mais aberto, cara. Você tá assim, pô, o que vai vir? Aí é o que você falou, aí desperta sentimentos. Assim, e é muito louco quando a pessoa fala assim, não gosta, aí você fala, pô, você assiste cinema, o cinema 90% é de música instrumental. O que você tá ouvindo, que te guia. Tanto que se você for num concerto, fechar o olho e você ouvir fala, caramba, que brisa, eu tô ouvindo, sei lá, vai lá, quem acha que não gosta, vai lá numa sala ou bota um som aqui, bota Sagração da Primavera, fecha o olho, mas assim, ouve, não vai mexer no WhatsApp, não vai responder no Instagram, cara, ouve, você vai ver que ela vai pra algum lugar, é impossível você não viajar, porque tá te carregando pra esse lugar não verbal, cara, isso eu bato muito nessa tecla, é minha militância, eu faço canção, gente, trabalho muito com canção, trabalho mesmo, adoro, mas eu sempre pego nessa tecla da música instrumental, pra gente, né, ter ali uma fisgadinha ali de momentos sem linguagem verbal. Momentos sem linguagem verbal da sua vida qualquer. Eu vou botar uma música aqui, ó, e você... Maravilhoso isso, é igual ouvir música também que a gente não sabe letra, né? Sim, que você não entende, né? É. Não, e é interessante porque mesmo música instrumental, você tem um leque absurdo, porque você tem coisas que são melodias mais fáceis. Isso. Né? Porque vão estar dentro de uma harmonia pré-estabelecida. A gente sabe hoje a função harmônica, né, das diversas notas, então você consegue trabalhar uma melodia para te induzir um determinado estado de espírito. Exato. Né? Então você consegue. E aí você tem zilhões de compositores que ficam nessa mela cueca o tempo inteiro, fica sempre fazendo aquele feijãozinho com arroz, e também, como você falou, tudo bem. Tudo bem, você quer da sua vida, tudo bem. Né? Não estamos criticando, né? De forma negativa. E aí você tem uma zona que sai da zona de conforto. O próprio Arrigo, né? Se um dia ele ouvir esse episódio, já vai saber que estão citando ele. O próprio Arrigo, ele tem, o próprio o Clara Crocodilo não é o disco mais fácil que tem de se ouvir. Né? Adoro. E ele já vai levando você para outras paisagens. Né? E aí você começa a ouvir, por exemplo, se você pega aquele jazz ali, bebop, aquelas coisas mais do começo, beleza, os big bands, beleza. Aí vem o Miles Davis, começa quando ele pega lá o So What, a Kind of Blue. Ele toca menos nota. Não, eu vou tocar menos nota. Entende? Ou você pega e dali já sai um Coltrane. Também que daí já desembesta, e daí tem disco do Coltrane que você tem que aprender a ouvir, que é alguma das coisas que você citou lá no começo da nossa conversa. Né, que de repente você pegou o Wes Montgomery lá, eu não entendia, eu achei fantástico quando você falou isso, né, eu não entendia o Wes Montgomery, mas você, vou ouvir. Hoje, se você pega, você fala, cara, nossa, a estrutura, tudo, olha quanta coisa ele fez aqui. Hoje você tem o entendimento do trabalho do cara, mas tem um aprendizado aí. Tem, cara, e sabe que é legal você falar isso? São muitas camadas, cara. Você vai falando assim, eu tenho que anotar, senão eu vou esquecer. Mas o que eu ia falar do Montgomery, caramba? Ai, caramba!
que você começou falando, o Goé? Só pra... Do Wes Montgomery, que você não entendeu o que ouviu no começo. Entender. Uma vez, um amigo meu, o Hermeto, eu gravei uma fita, assim, de 3 horas, que eu lembro que só tinha Hermeto, e eu ficava assim, olhando em casa, fita cassete, né? Cara, não entendo esse cara, mas um dia eu vou dar um exemplo, o que significa o Hermeto Pascoal. Já lembra o que eu queria falar, que é tudo junto. O que acontece? O Hermeto Pascoal tem um apelido de bruxo também. E olha eu fazendo... Uma pessoa ariana é assim, né? Ela fala sem medo nenhum. O Frater é a minha referência de tarô e eu vou falar de tarô. Sabe por quê, cara? Por causa do mago. O Hermeto tem chamado de bruxo. E o mago tem essa coisa dos elementos na mesa. Ele tá lá com os 4 elementos. Os 4 elementos você faz tudo. Tudo que a gente tem aqui de existência é feito dos 4 elementos. Você é feito de água, de terra, de ar. Né? O mundo inteiro. Então, quando você domina isso, você é o bruxo, você é o mago, você consegue manipular as coisas. E na música é igual. É o que você falou. Você pode ficar num negócio só e trabalhar aquilo. Mas quando você amplia, você entende, você manipula mesmo. Assim. Você fala assim, cara, a trilha é pra quê? Pra outra coisa? Vou tentar fazer uma música com clima assim, assim, assim. A gente vai ficar mais de boa. Não, quer uma coisa mais agitada? Vou fazer um negócio aqui que... Vou botar uns dissonantes que vai gerar um... Claro que depende da cultura. E a gente tá numa cultura e a gente aceita isso. E depende, eu afirmo com certeza, porque eu já vi uma vez, eu tava na sala de aula, de professor, do que você acha que é essa música aqui? É todo mundo. O que era? Isso aí é música de festa, sei lá. Não, isso aqui é música de funeral. E aí, tipo, era tudo o contrário, mas era de um povo indígena X, sabe? Então é cultural. E a gente tá numa cultura, a gente assume, a gente sabe que um acorde menor gera alguma coisa que a gente chama de triste. Isso é inegável. E o mago tem esse lugar, cara, o bruxo, né? A pessoa que trabalha com o negócio, ela pega os elementos e... Por isso tem que tomar cuidado, porque o mago também, né, em inglês, é o mágico, o mágico. É o digitador, né? O mágico engana, entendeu? O que é magia? A magia, né? A magia que a gente chama de inglês, né? O mago. É que tá te enganando, cara. Ele, tipo... É o nosso camelô, né? É o nosso camelô. O cara tá lá vendo com aquelas bolinhas, tic, 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 tic. E você, uau, desaparece. Não, cara, ó, ele tá manipulando. E aí é legal você falar isso, porque eu, como propósito de vida, eu decidi... Aí é uma coisa que eu acho é a profundidade do meu trabalho, que é assim... Cara, é isso. Até hoje eu moro numa favela. Sem dúvida, se eu quisesse ganhar dinheiro com música, com outra coisa, eu ganharia mesmo, tocando N coisas. Que eu tenho facilidade. Hoje eu consigo falar com... porque eu não acreditava nisso, né? Eu falava, todo mundo pode. Aí eu fiz exame também neuropsicológico. Aí a mulher falou, não, você tem um negócio diferenciado mesmo. Você tem altas habilidades para isso. Aí eu fui encaixando os quebra-cabeça, né? Falei, cara, então por isso que eu andei muito rápido aqui, por isso que eu ficava entediado na aula, por isso que para fazer uma aula eu tenho que estar fazendo outra coisa, porque eu não aguento, assim, o tédio é uma coisa que eu luto o tempo todo, assim. Por isso que eu aprendi tudo sozinho, a maioria das coisas que eu aprendi foi sozinho mesmo. Eu, claro, fiz aula, fiz faculdade, mas dentro da faculdade eu tocava trocentas coisas, assim. E até dentro da faculdade, que é percussão, muitos instrumentos você aprende sozinho, você não vai... E não é sozinho, né? Você aprende... Você estuda sozinho, mas você aprende olhando as pessoas, olhando vídeo, os mestres, mestras, etc, etc. Mas era isso que eu ia falar com relação ao mago e com relação ao você falou do Montgomery, de entender. Uma vez um cara me deu, um grande amigo meu, cara, ele, um parceirão que tem as letras de música, ele falou assim, ele me deu um livro de presente, me deu o Grandes Sertões, Guimarães Rosa. E aí ele me deu assim, ele falou, olha, ele é de Patos de Minas, é o Paulo, é importante citar, o Paulo Nunes, é grande amigo. Olha, você vai ler isso aqui, mas você não para pra entender, não. Ele me deu a dica, assim, só lê. Falou, lê igual você ouve música. Porque, Frater, a música é muita coisa, eu vou emendar, eu vou voltar, mas ó, tem uma coisa lá no sufismo que vai falar dos... Não sei se chamam-se os latifas, se pá, esse nome, né? Mas são como se fossem órgãos sensoriais que não pertencem a esses corpos aqui, né? O corpo físico. Mas para falar que
existem outras maneiras de entender o mundo, e não só intelectual. Então a gente sempre fala, eu entendi pela maneira intelectual, mas você pode entender pelo coração. Sabe aquela figura do preto velho que você vai lá e ele diz, meu filho, você já entendeu, ele já entendeu tudo. E eu falo do preto velho na relação das religiões de Afro, mas o mestre de capoeira, você vai lá, ele já te sacou, cara. Você não falou nada, ele já te sacou, sabe? Ele te entendeu. Ou esses caras que estão em situação de rua também, entendeu? Cara, você tromba assim, o cara sacou, ele te sacou. E você tá ali frágil, aberto, e ele também, depende, falando, você tá frágil, depende da situação que você tá emocional. Às vezes tá fragilizado, você conversar com o cara te sacou. Mais que muita gente, mais que muita gente. Então, pra falar que esse lugar de entender era isso. Eu falava, cara, sabe, um dia essa coisa vai Vai significar. Vai significar. E aí, quando eu li o Grandes Sertões, o que acontece? Eu escrevia poesia quando era moleque. E eu parei de escrever por causa da escola, porque eu, sei lá. Aí eu voltei a escrever e eu voltei a ler muita poesia. E a poesia tem esse lugar. Não é pra você entender com o intelecto, assim. Ela te acessa, a poesia, é que é música. A poesia tá no poema, a poesia tá no poema, a poesia tá na música, a poesia tá em tudo. Essa coisa aí que a gente chama de poesia, tá em tudo. E aí, cara, isso aí foi fundamental, porque... E, cara, depois que você estuda, você entende também as grandezas. Por exemplo, Hermeto Pascoal. Acorde, gente, né? Acorde, o que é harmonia, né? Quem tá ouvindo assim e não tem relação com a música, a melodia é o que a gente grava, ela é linear, é uma nota depois da outra. Então, tudo que a gente canta, ou que se fala letra, assim, é uma atrás da outra, numa nota linear, é a melodia. É o que a gente se lembra, é o que mais tá na memória. A harmonia é como se fosse o pano de fundo, sabe? É onde você vai colocar. Então posso, não sei se o microfone vai pegar bem, às vezes não pega, mas vamos ver. Por exemplo, se eu pegar uma nota aqui, pá, essa é uma nota solta. Pá, parará, eu posso fazer. Parará, eu posso fazer. Tarará, eu posso fazer. Tarará. O que eu tô mudando aqui, a melodia é a mesma, mas o que eu tô mudando é a harmonia. Tarará, tarará, tarará. Ou seja, a harmonia ela vai dar ela vai causar alguma sensação na gente. Tudo, né? Ela vai contribuir para mudar a sensação, beleza. Na música, assim como várias artes, a gente tem as paletas de cor. Então você fala assim, cores quentes, cores frias. Na música tem igual. Você tem uma paleta e fala assim, se você usar essa harmonia aqui, ela vai dar certo, entendeu? Aí você tem a fórmula. Então eles têm parentesco, os acordes estão ali, né? Pô, aquele ali ele combina com tal. E você aprende. Mas o Hermeto Pascoal, né? Esse cara que tá com 90, talvez 90 já, né? Cara, antes da gente nascer, entendeu? Esse cara... ele trata a harmonia, cada acorde, como uma entidade. Então não importa quem vem depois do Dó maior. Qualquer um. Eles são entidades, eles são, sabe, são pessoas, eles têm existência. Eles têm uma energia própria, uma existência própria, né? Eles têm uma energia, e tudo bem. E é isso, pra um cara aqui do interior da Lagoas, que saiu pro mundo, sabe, aprender música sozinho, autodidata, a gente pode falar assim, que ele é um gênio, ele é um cara no mínimo diferenciado. Fala, mas esse cara, ele é muito louco, sim, ele é muito louco, esse cara é um gênio. De sacar, porque até hoje a gente fica meio preso, e o que acontece? Se a gente usa a mesma harmonia, as sensações vão ser parecidas. Mas se o cara vem com uma harmonia, tipo, inesperada, cara, vai causar uma outra sensação na gente. E aí isso é o pulo do gato, de falar, caramba, esse cara sacou isso. E aí ele é uma referência. E aí eu dou muita aula, eu já vou emendar numa coisa, eu sou muito procurado por causa da harmonia, né? Muito, imagina falar muito procurado. Quando as pessoas me procuram para fazer aula, eu quero suas músicas lá, as harmonias, né? Porque eu consegui também sozinho, foi depois que eu não sei, eu tinha essa coisa também interna de liberdade, assim, sei lá, de botar o acorde que quiser. E aí meus alunos dizem, mas pode? Como assim, Alex? Mas pode? Aí eu falo assim,
todo mundo tem parentesco. Todo mundo. O que acontece é que os parentes mais próximos, a gente dá um nome. As relações, é isso. Todo mundo tem relação. A gente tá no mundo, a gente se relaciona. Viver é sinônimo de relacionar. Você tem relação com a planta, com a comida, com os animais, com seus pais, com sua mãe, etc. Acontece que algumas relações, por ter mais proximidade, a gente dá um nome. A gente fala assim, é meu irmão, esse aqui é meu amigo. Mas aquela pessoa que tá lá não sei onde, ela tem uma relação com você. Ela tá no mesmo planeta que você. Por isso que é uma grande, assim, cara, babaquice, eu vou falar assim. Mano, sei lá, vamos entrar nesse assunto também, mas, cara, tudo quanto é coisa contra as minorias, sabe? Tipo, racismo. Você fala, bicho, você tá louco, mano. Você tá... Eu falo assim, sou de que a gente te quebra, mas você tá tirando, mano. Você tá louco, velho. Não faz sentido isso aí. Você acabar com o planeta. Tipo, você mora aqui, caramba. Você é irmão do... Seu filho vai ficar aí também. É uma burrice, assim. Coitado do burro, né? Nem o burro é mais inteligente. O nome é zoado. Mas pra falar assim, quando eu vou falar dos acordes, eu vou voltar. Eu falo assim, ó. O que acontece? Os acordes é a mesma coisa. A gente tem 7 acordes, você fala assim, o dó maior pro ré menor. Ele é o segundo grau, a gente tem o nome X. Aí o dó pro sol, aí é o dominante. A gente dá uns nomes, mas é só um nome que você deu. Porque ele usa várias vezes e a gente criou uma relação. Mas qual a relação do dó pro mi bemol? Fala, cara, relação ele tem. Quer ver? Eu te mostro aqui, ó. Ó, mi bemol, tonalidade relativa, esse aqui. Mas pode. Às vezes é um primo distante que você não vê tem um tempo, entendeu? É um primo de terceiro grau que você não conheceu, mas tem a relação. E é quando você coloca assim, você acaba criando, você acaba sentindo novas relações. Então você fala assim, caramba, isso aqui, eu falo, isso aqui é muito conhecido, né? Nossa. Mas se você fizer, olha esse aqui, olha, isso aqui. Olha que louco isso aqui. Se eu colocar uma dissonância, se eu colocar. Olha como é distante. Olha, mas é interessante. E por aí vai. E pra fechar essa minha loucura com relação aos acordes, olha o que eu vou entrar. Você vai gostar dessas loucuras. Minhas aulas, os alunos ficam fritados, né? Não é aula de música, né? Música é só, eu falei, música é só o... É só o motivo. É só o motivo que me deram pra falar minhas besteiras. Eu falo assim, né? Aí eu falo, então... Olha a relação que tem. Cara, você tem acordes pra você escolher. Então tá na sua cabeça, né? Tem aquele monte de acordes lá que você já aprendeu. Tem um dó, tem não sei quem. Pô, beleza. Mas tem as paletas, ó, tem aquelas cores quentes, se eu usar vai dar certo. Então beleza, eu usar o dó, o ré menor, né, só com sétima ali, o mi menor, né, eu já sei que... Beleza. Mas tá no campo das ideias, ou seja, tá em outra dimensão. Vamos colocar, tá em outra dimensão, tá aqui. Tá em outra dimensão. Quando você escolhe os acordes, ou melodia, qualquer coisa, qualquer criação, quando você escolhe e você manifesta isso de uma maneira física, você manifestou, você tocou, e tocou esse acorde logo em seguida, eles já têm relação, porque eles saíram dessa outra dimensão e estão numa dimensão das coisas manifestadas. Então, o que está aqui já possui relação porque são coisas manifestadas. Então, a gente está numa dimensão. Só que o que não foi escolhido também existe, só que numa outra dimensão. Tá lá na dimensão das coisas não escolhidas. E aí, só para fechar, se você vai comentar, eu faço paralelo. Aí eu já começo a brincar, né? Assim como as pessoas que não nasceram e as que vão nascer, elas estão no campo das coisas não manifestadas, ou que foram manifestadas. Mas é outra dimensão, entende? Não é aqui tá aqui, é isso. Então, se tá aqui, já possui relação, cara. Você tá no mesmo barco que a pessoa que tá ali, você tá no mesmo barco. Você vai se lascar, se cair um meteoro, nós vamos todo mundo se lascar aqui. Vai dar tudo. É isso aí. E as não manifestadas, e a nossa função enquanto músico, artista, é captar o que você tá sentindo, cara. Às vezes você... Veja, eu vou pegar esse dó maior aqui, vou colocar com fácil tempo, vou ver o que dá. E vou colocar uma melodia. Ou não quiser colocar nome de nota, cara, vou pegar esse som aqui. Eu fiz muita música assim, que é assim, ó. Cara, vou pegar... isso aqui, se eu colocar isso aqui... Beleza, mas tá muito bonitinho, eu vou colocar uma...
Isso aqui vai dar um... isso aqui é uma sensação meio... Dá uma tensão, né? Eu fico... É isso que eu quero. Tum. Sei lá que acorde que é. Não quero nem saber. E aí, ainda continuando nos acordes, você tem aquele acorde que você não põe, que é que nem o parente que você não chama pra festa. Exatamente, cara. Você tem a turma que você gosta e tem a turma que você não gosta. E o cara fica lá, coitado. Pô, ele podia trazer, às vezes, um pavê da hora, né? Uma salada gostosa ali pra quem não come carne. Podia trazer um violão legal. E você não chama, o cara ficou de fora, cara. Por isso que é muito sério a gente excluir música, excluir pessoas, excluir acordes, excluir... Eu falo com muito carinho, mas são relações, é isso mesmo, Frater. São relações, cara. Você tá... E eu acho genial essas pessoas que têm a coisa com o som, sabe? Assim, independente do nome. A gente dá nome aos bois. Esse dó maior. Cara, mas não interessa. Eu posso fazer música com esse pedaço de papel que tá aqui, assim, ó. Hoje tem ASMR, entendeu? As pessoas falam, pô, eu gosto desse som. E é gostoso. Outra, não, eu gosto de pancada, bicho. Da hora também, tipo, adoro. Fui lá no terreiro, que dia que fui? No sabadão, bicho, comendo, pá, puta som, assim, né? Você fala, caramba, que da hora, sonzeira, assim, eu gosto desse som. E uma vez o KLJ falou, ele falou assim na entrevista, pô, mano, a música é o seguinte, ou você tá conectado com ela ou você não tá. Então quando você tá, passou o carro ali vendendo coisa, você tá conectado. E é isso, cara, quem tá conectado é ambulância ali, som do motor. A música é o que é o... Tem gente que define música como linguagem, né? Dentro que se encerra nela mesma e com intenção. Qual é a diferença do motor e alguém que fez música com motor? Justamente a intenção de fazer música com motor. O cara viu música, assim como a poesia. O cara pode ver um negócio e ninguém vê poesia. Ele vai olhar, pô, isso aqui é uma cena de teatro, né? Pô, essa figura aqui é um puta personagem. Não, essa paisagem aqui, ou essa miséria, isso aqui é quem sabe não sensibiliza as pessoas, né? Pintando a miséria, pintando... eu gosto de pensar que a gente tem o belo, entre aspas, e o feio, mas isso são polos extremos de alguma coisa que é contemplar. Então, antes de você falar se o negócio é bonito ou feio, tem a contemplação. E aí ficar nesse lugar pra mim é o legal, entendeu? Não falar se gostou, se é... Eu contemplar, você só contempla. Isso vai gerar o resultado vem depois, né? E tudo bem dar o nome, trocar uma ideia. Pô, gostei, pô, ali fez um negócio. É legal também trocar uma ideia, mas é legal também você ficar com a sensação que aquilo te causou, né? Igual você falou lá do seu amigo, né? Do Pink Floyd. Eu vou comentar um negócio também com você, não sei como foi pra você, mas sabe o que me marcou também? Essa coisa de tirar a música de ouvido, cara. Eu lembro quando eu vi aquilo, eu falei, cara, mano, é uma coisa de dimensão também, né? Tá numa outra dimensão, tá ali nas caixas de som ali, tá num lugar que você não tá enxergando, tá ali. Aí saiu e você colocou pro violão, você transpôs do mundo, como que você fez isso? E passou pela sua cabeça, né? Passou pelo seu ouvido. Cara, eu lembro que isso foi uma coisa assim, sei lá, ver que é possível. Então vou te dar uma coisa pra você pirar a cabeça. Isso, fala aí. Tem um livro que eu tava lendo, inclusive é a segunda vez que eu cito esse livro hoje. Chama-se Trying to Not Try, Tentando Não Tentar. E aí é um cara que ele vai analisar, ele acho que é neurologista, alguma coisa dessa, e ele vai analisar as 4 principais correntes filosóficas da China. Taoísmo, ele pega o confucionismo e assim por diante. E daí tem uma hora que ele fala um troço que na hora que eu li aquilo, sabe, também foi um divisor de águas. Daí ele falou
Falei, cara, eu preciso pensar nisso. Aí parei de ler, voltei. Mas para quem não leu esse livro, depois eu até posso achar o trecho bem certinho, ele exemplifica a diferença entre o analógico e o digital de uma forma muito interessante, em que ele cita que, por exemplo, um dos motivos das pessoas gostarem mais de LP do que de CD ou outros meios, né, é que o vinil, ele é um registro físico-temporal. Faz os sucos mesmo, né? Que aí é diferente do digital, por exemplo, do CD ou dos streamings aí. Por quê? Porque quando ele usa o Elton John, ele diz, quando o Elton John estava tocando o piano dele e o estúdio estava gravando, aquilo criou sulcos, né, de um registro material de um momento. Então, de alguma forma, quando você ouve o LP, você viaja no tempo, você está naquele momento com o Elton John fazendo aquela ação. E quando você ouve digitalmente, não, são dados colocados de uma forma que depois você vai interpretar aquilo como música. Então, a música do LP, ele tem uma qualidade física de te tocar de uma forma que uma mídia digital não tem. E pode ser a mesma música, pode ser a mesma expressão, só que ela vai tocar você diferente de alguma forma. É engraçado. É muito maluco isso. É engraçado porque eu escrevi recente no meu trabalho de doutorado, né, sobre esses processos. Por que eu falei aquele trecho? Por que eu tô falando? Era legal. Eu vou lembrar, mas era. Eu falei sobre essa coisa, exatamente sobre isso. Sobre quanto mais elementos você tem entre uma mensagem, né? Você tem o receptor e a pessoa que vai emitir, o emissor. E aí, quando você tem muitos elementos que é igual você falou, virou dados. Imagina, um negócio que movimenta o ar, aí o diafragma do microfone movimentou, virou com sinal elétrico e depois transformou em digital. E quanto mais elementos a gente tem, como se fosse uma comida ultraprocessada. Olha, eu tô viajando agora. Como se fosse processamento de comida, né? Você tem uma comida integral ali e você vai processando, você vai colocando mais coisas ali pra... não sei se é sujar, não gosto de usar, não sei que palavra usar, mas eu entendi, como se fosse uma coisa menos transposição possível, né, entre o ato de tocar, a agulha tá lá, e ela fez os sucos, eu lembro que eu vi um vídeo esse dia mostrando como faz os sucos, né, e eu brisei, assim, que falei, cara, que eu sempre olhei montanha, e eu ficava assim, cara, as montanhas são música, né, eu sempre ficava olhando assim, eu viajava, falei, cara, montanha que som que será que faz, né, porque quando eu aprendi na faculdade mostrava a onda, eu falava, mas a onda não é assim, não é assim. Por que fica mostrando onda? Aí eu saquei, porque eles ficam mostrando tudo 2D, cara. Aí eu fico, tudo... Meu, como que a gente é limitado pra ver o negócio 2D? E aí quando eu vi o Nassim Haramein, por exemplo, falando de onda, né, qual é o melhor exemplo que a gente tem de onda? Onda. Você joga uma pedra na água e a água faz aqueles círculos concêntricos, que são ondas. Só que a gente, quando vai falar de onda na música e vai representar, você sempre vê aquela cobrinha assim, ó, tique-tique, aquela senoide, que é muito ingrata aquilo ali. Aquilo cara, é o que a gente consegue entender. Mas imagina, Frata, que você... Cara, quando você joga pedra, é um fenômeno tridimensional, entendeu? Ele foi pra todos os... É moleque empurrando o outro, assim, que tipo... E aí quando você pega o olho e olha assim, né, pra água, como se estivesse, né, com os olhos assim, com a água bem nos olhos, aí você enxergasse a onda, você tá enxergando ela em 2D. Aí você tá vendo esse Szinho que a gente representa na coisa. Mas pra falar que eu vi esse negócio dos sulcos, eu vi as montanhas é isso, elas como se fossem ondas tridimensionais. É que a onda é no ar, né, a gente movimenta o ar, ele movimenta em todas as direções, é uma coisa tridimensional que a gente não consegue exemplificar, eu não consigo visualizar. Já tem umas coisas que a galera bota na internet que é mais legal de você falar, ela vai para todos os lados, assim, né? Não é uma onda que vem em uma cobrinha aqui chegando no seu ouvido, é um negócio que são moléculas empurrando outras moléculas
que chegou. E eu olhava as montanhas e pensava nisso. Aí você falando agora, porque eu lembro que eu vi o negócio do vinil e eu vi as montanhas, né? Quando eu vi esse vídeo, eu vi a agulha fazendo assim, ó, e fazendo uma cordilheira, né? Eu falei, então não Você já ouviu doido. falar no Cornelius Cardu? Quem é o Cornelius? Ele é um cara compositor dessas músicas mais concretas, essas coisas meio malucas, assim. Não é que trabalhava com imagem? Com Que ele tira, exatamente, ele para de usar a pauta e aí tô ligado. vai fazendo a linha. Eu toquei Isso que você falou da montanha aquele tratice e tal, eu toquei. E ele vai bem nessa pira, né? Ele parte do visual pro musical, né? Porque assim, tem coisas que a gente pode, né? Tem aquele livro Alucinações Musicais, que é muito bom, do Oliver Sacks, né? É um clássico, né? Para quem gosta de música e cérebro. O Oliver Sacks foi um neurocientista, assim, pesquisador, escreveu livros muito legais de ler, assim, você sabe, livro gostoso de ler. Tem aquele Homem Confundiu Sua Mulher com Chapéu, e tem o Alucinações Musicais, que é só sobre caso de música e cérebro, assim. Aí já começa com um cara que tomou um raio na cabeça e começou a tocar piano pra caramba, umas coisas assim. E é legal de pensar, ele tem um capítulo que fala da sinestesia, assim, e aí é uma coisa... o que eu tive que eu posso compartilhar, eu tive pouca coisa, Frater, mas quando eu tomei ayahuasca, eu nunca esqueço, eu lembro que caiu o ferro no chão e eu via uma imagem, assim, em 3D, fazia o som, fazia pem, e eu via uma coisa, é muito doido, cara, aí eu lembro que eu falei, cara, o cérebro nosso realmente... Porque é isso, o sinal entrou pelo ouvido, entrou pelos olhos, mas lá ele processou, ele codificou o negócio. Eu sempre acho que, né, que... Isso é captando o Krishnamurti, né, que fala... O Krishnamurti fala muito de pensamento e movimento. A gente, enquanto, né, ser humano... A gente é uma grande máquina, entre aspas, de captação de movimento, cara. Então a gente tá captando movimento. A gente capta o movimento do som, capta o movimento aqui com os olhos. A gente capta o movimento. A gente tem esse lance de captar o movimento. E aí, em algum lugar, essas coisas se misturam, né? Essas coisas se juntam lá. O som vira a cor. A cor também é vibração. E por aí vai. Enfim, são... Senão eu fico viajando aqui. Então, eu tenho muitas coisas aqui. E é o seguinte, nós estamos, acho que perto de 1h20 e ainda não te apresentamos. Eu vou contar para todo mundo que o Alisson Amador, na realidade, ele é bancário, ele é caixa do Banco Bradesco. Não, tô brincando. Eu queria que... As atividades, né? Você falou. Vamos inverter a ordem das coisas. E para fechar, né? E para fechar, vamos te apresentar o que é um Alisson Amador. Essa pergunta é muito profunda, né? eu prometo fazer a última filosofia e vou falar das coisas, das atividades que eu tenho feito, né? Mas uma vez tem essa pergunta, né? Sobre nome, né? Eu sempre penso muito no nome, né? Então eu vou nos lugares espirituais, sempre tem a coisa do nome, perguntar o nome, seu nome completo, sua data de nascimento. E eu fiquei pensando assim, né, Frater? Cara, o nome para tudo, né? Que a gente fala assim, garrafa, elefante, são substitutos das coisas em si, né? Então, quando eu falo eu sinto raiva, eu sinto uma coisa. A raiva é só o nome que eu tô dando para substituir o que eu tô sentindo. Então, mesmo que é um adjetivo, mas, gente, é tudo substantivo. Tudo tá substituindo. Substantivo substitui. Então, em vez de trazer o elefante, eu falo elefante. Para não trazer ele aqui. Mas para tudo que a gente faz na vida, a gente substitui as emoções, porque o que se sente é muito maior do que o nome. O que você sente quando você ouve música é muito maior do que você consegue descrever, você não consegue falar. Ou quando você tá apaixonado, quando você teve um filho, e por aí vai. Ou quando uma coisa ruim também. E eu fiquei pensando, cara, o que é o Frater Goya? O que é o Alisson Amador? A melhor maneira de
de substituir isso é o nosso nome. Alisson Antônio Amador. De substituir esse ser aqui, ó. Essa ser que tá aqui, ó. Tá usando óculos aqui, uma boininha, magrinho assim. Esse corpo com tudo que eu tenho aqui, a melhor maneira de definir ele é Alisson Antônio Amador. Esse é o que eu sou. E aí é isso, é a melhor maneira. Alisson Antônio Amador. 26 de março, 88. Agora, falo com muito carinho que vou parar de filosofar. Agora que eu faço, gente, a minha relação é isso. Eu sou músico, fiz outras coisas quando era mais novo, né? Mas aí acabei achando a minha atividade da vida. Isso eu sou muito grato, né? De saber que desde moleque eu tinha essa coisa com a música, assim, tá? Então, se pá, é isso aí que eu vou fazer. Nem sabia que existia faculdade, não sabia mesmo, não sabia que existia. E a vida foi me levando, assim. Então eu estudei violão, me formei numa escola que é a antiga ULM, que é a EMESP, Escola de Música aqui do estado de São Paulo, que é uma escola de referência, que era a antiga Universidade Livre de Música. E aí eu também estudei 1 ano e meio de letras, porque eu não tinha passado no vestibular de música, não passei, prestei vários vestibulares, não passei. Aí eu fui estudar, ganhei bolsa de letras. Eu estudei um ano e meio de letras. Aí depois falei, vou prestar de novo, né? Sei lá, já era a 4ª vez. E eu queria fazer violão. Passei em composição e regência. Então estudei 2 anos de composição e regência. Aí no meio do curso o professor, cara, mas você toca. Por que você não entra no PIAP? E eu, mas o que é o PIAP? Cara, vai lá ver. Aí o PIAP é o grupo de percussão da Unesp. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, pô, o aluno que tava tocando, ele levantava e regia. Não, agora nós vamos tocar uma peça do fulano tal que tá aqui, que era um aluno também, um outro aluno. Eu falei, pô, os caras tocam... A galera rege, toca e toca as composições autorais. É aí que eu quero estar. Aí era o meu 5º vestibular, aí eu prometi que era o último, porque era muito... Eu acho, na minha época tinha de 40 ou 60, não lembro, inscritas para 4 vagas, é uma coisa muito concorrida. E eu não tocava percussão bem, eu tocava violão. Mas eu tava tocando na orquestra percussão já ali, que eu toquei no Bacarelli, Instituto Bacarelli. Cara, lembro que eu passei em último, assim, uma nota ruim, mas passei. Tô fazendo doutorado lá. Tô 15 anos que eu tô na Unesp, né, seguidos. Não saí de lá. Emendei tudo e aí me achei na percussão, cara. Então, minhas atividades atuais são... Eu toco violão bastante aí. Toco numa companhia de dança chama Claríncia de Dança. Uma galera periférica. A gente tem espetáculos de funk, passinho de funk. Tem um espetáculo que é E se o Michael Jackson dançasse funk? Os moleques dança que só, e a gente tem uma banda ao vivo. Aí tem outros espetáculos de MPB, que a gente toca Gilberto Gil, toca esses clássicos. Tem outro espetáculo só de brega, então adoro. Valdir Soriano, Reginaldo Rossi, mas assim, aí com orquestra, 10 pessoas, violino, flauta, 3 cantores, e a galera dançando. Então eu tô firme e forte com essa companhia, eu dirijo alguns espetáculos, né, faço direção musical, que é a Claríncia de Dança, já vou falar o nome, quem quiser seguir lá, põe Claríncia de Dança. A gente foi pra Curitiba, fez um festival aí. Estamos rodando, ainda bem, tá rodando, né? A coisa da. Assim, tô muito feliz que eu tô podendo trabalhar, gente. Eu passei muito aperto com relação à grana, assim. Hoje eu tô conseguindo trabalhar mais com música. Então, me formei em percussão no PIAP, né? Fiz mestrado lá, na Unesp, faço doutorado, me formei em violão. E tem outro lugar que eu tenho trabalhado muito, que é a Companhia de Teatro Heliópolis, que a gente fez um espetáculo que ganhou um prêmio que eu nem sabia a dimensão, que é o prêmio Shell. Depois que ganhou, eu entendi, falei, caramba, esse prêmio eu realmente não sabia. Ganhamos na categoria Música e Dramaturgia, que é um espetáculo que vai falar sobre uma pessoa que é encarcerada e as mulheres em volta, né, que dão suporte ali, chamada Cárcere, ou Porque as Mulheres Viram Búfalos. E aí eu fiquei lá, né? Já fiz mais uns 3 espetáculos com ele e fui convidado agora para fazer a direção musical do próximo espetáculo que vai estrear agora em julho. Vamos ficar 3 meses aqui em cartaz, que é sobre pós-cárcere, né? Como é que a gente reinsere essas pessoas que nunca foram inseridas, né? Talvez na sociedade. E vamos discutir, né? Que você perdoa, mas você quer a vingança? Você quer que o cara pague mesmo? Ou você quer vingança? Sabe? É discussão. A arte serve pra realmente refletir. Então a gente vai trazer pra gente ir pra casa igual eu vou pra casa, caramba, bicho. Igual Matrix, você vai pra casa
como diz os jovens, bugados. Você fala, cara, esse negócio foi louco, hein? Nossa, mas mas o cara cometeu crime, mas o cara tá errado. Não, mas ele também passou por tal coisa, mas o pai dele também, sabe, essas coisas. E aí, dentro disso, eu tenho um trabalho autoral, eu tenho um disco que chama Silêncio no Caos, um disco que eu toco solos, né? Então eu toco um instrumento por cada faixa, aí violão, vibrafone, viola caipira, percussão múltipla. Esse é um disco bem viagem, assim, se eu fosse falar quem sou eu, olha, fazendo um paralelo, se eu fosse falar quem é o Alisson Amador, aquele disco eu acho que é uma coisa mais fiel do que eu sou, porque eu faço muito trabalho, galera, eu toco choro, toquei choro 10 anos seguidos em São Paulo, então eu trabalho com choro, eu trabalho dirigindo, então toco um monte de coisa de gênero musical. Mas esse disco eu tô bem livre, assim, é literalmente o que eu sinto e compus as músicas. Então ele é uma viagem. Então tem música de 14 minutos de percussão múltipla e tem um samba, um choro, tem o que eu sou, que é essa múltiplas coisas, assim, sou formado em percussão contemporânea, mas toco choro. Então gosto de samba e fui roqueiro na adolescência, andava de skate, era pichador, maloqueiro pichador. Então é tudo isso, ouço Milton Nascimento e choro. Então esse disco Silêncio no Caos é o Alisson. E o outro disco que eu tenho é o Caio Chiarini e a Contrabanda. Caio Chiarini e a Contrabanda, que é um disco de música instrumental brasileira, assim, sabe, improvisação. Aí eu toco vibrafone nesse trabalho. Fora isso eu tenho meu grande mal, abrindo aqui o coração, fazendo a terapia abertamente, galera. O meu grande mal, entre aspas, né? O mal é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu faço muito pelos outros, porque eu fico feliz de fazer mesmo, assim. Eu fico feliz mesmo, de real. Eu fico feliz, assim. Mas tá na hora de eu fazer mais, gravar as minhas coisas. Então, tipo, eu tô com 470 músicas, até mais, né? Eu tenho só um disco autoral, né? Eu tenho que gravar muito mais. Eu tô nessa empreitada de gravar as minhas coisas e colocar no mundo. Mas fora isso, eu tô dirigindo, tô fazendo minha vida também financeira, tô cuidando disso. E o trabalho último que eu tô fazendo, que é o que eu quase me atrasei para hoje, é isso. A gente tá lançando um disco de uma senhora de 92 anos, cara. É a Tia Aninha, primeiro disco dela. É uma senhora do jongo de Embu e jongo de Piquete. Ela é uma entidade, 92 anos é o primeiro álbum dela. Vou fazer o show de lançamento sexta-feira e já a gente põe nas plataformas. É Tia Aninha com 2 N's, Tia Aninha, o álbum. É uma entidade, sabe, é uma coisa muito especial. Então, eu realmente, em vez de lançar meu disco e lançar a Tia Aninha, pra mim é tipo, cara, é isso. Nossa, eu tô muito feliz com isso. E aí é um disco que ela canta os sambas da irmã dela, falecida, canta a música caipira, canta Luiz Gonzaga. Tá bem bonito esse trabalho. A gente já tá no YouTube já. Quem quiser procurar, põe Tia Aninha álbum que acha. E é isso, galera. Essas são minhas atividades atuais. Composição sempre, porque se eu não fiz uma música, eu fiz o meu doutorado, que é uma composição. Então eu escrevi parágrafos. Se eu não fiz isso, eu fiz um pote de cerâmica, que eu gosto também de cerâmica. Sabe, compor pra mim não é compor música, é compor, criar. Se eu criei alguma coisa, improvisei aqui, não publiquei, mas eu criei. Então o meu carro-chefe é a composição. É o Ariano, primeiro decanato, 2 de paus, Frater Goya sabe o que é. Então, bicho, acabou de sair da fonte ali, é o fogo... Assim, é o fogo ali, na primeira já saiu, ixi, bora. Raiz dos poderes de fogo. Cara, estamos ali. Então eu geralmente sou essa pessoa muito entusiasmada e as pessoas sempre me colocam como o Ariano que, pô, o Alisson, ele é todo incentivador. Eu sou essa pessoa. Pô, cadê essa composição, Frater? Cadê? Manda aí, vamos gravar um disco aí. Manda pra mim. Tem que compor, galera. Vamos compor. Eu sou o militante da criação. Eu acho que a criação é aquela velha história da máxima de semelhança, né? Se a gente tem uma coisa de semelhança com a criação, né, com que a gente chama de Deus, é que a gente pode criar, cara. Então vamos criar. É o que nos aproxima de Deus, do que a gente chama de Deus, ou do cosmos, sei lá o que, qualquer nome que você quiser dar, assim. Mas é o que nos aproxima. A criação aproxima a gente. Ela tá nesse lugar aí.
Muito bom. E como é que te acha em rede social? Ah, legal, você falou. Como chega em você? Então, quem quiser me achar, galera, coloca lá no Instagram Alisson, ALISSON, Alisson e Silêncio. Nossa, muito louco, vou ter que, um dia eu volto aqui. Nós nem falamos do silêncio. O silêncio, gente, para vocês terem ideia, eu tenho um livro chamado Entre o Silêncio e o Som, e o nome do meu disco chama Silêncio no Caos. Então, apesar de eu falar muito, a relação minha com o silêncio é uma coisa muito, muito profunda e seria outro episódio de eu morar aqui em Heliópolis, né, ter essa coisa do baile, de muito barulho, e eu ser essa pessoa que gosta de xi, pratico meditação, é no silêncio que nasce a criação. Pronto, se eu fosse falar alguma coisa, eu tenho uma música que chama No Vazio Nasce a Criação, né? É do vácuo, é da não matéria que surge a matéria, é do silêncio, não, igual eu falei, é do não manifesto que vem o manifestado. Então, é da ausência do som, que surge o mundo, que surge tudo. Então, fica para a próxima, mas fico para você deixar a meditação sobre o silêncio. Então, Alisson e Silêncio no Instagram e... tem um canal no YouTube também, que você põe Alisson Amador, eu tenho lá as coisas. O que eu ia falar de outra coisa de trabalho, que você falou de achar? Acho que é isso. Quem tiver ouvindo, galera, eu sou muito de boa de trocar ideia, então pode mandar mensagem lá, eu sou super aberto a trocar uma ideia, a desenrolar, entendeu? Mas eu não ia falar alguma coisa que você falou era de trampo, lições de silêncio, o que era? Eu gosto muito de playlists, eu faço o pesquisador, né? Então quem quiser procurar, se você tiver Spotify, se você colocar assim, tipo, eu aprendi isso, né, para divulgar o trabalho, BY, aí @Alisson em Silêncio, eu tenho várias playlists, assim, eu tenho uma playlist que eu fiz sobre a África, com mais de 444 músicas que é músicas da África inteira, assim, claro, não é a África inteira, é muita música, mas eu fiz um trabalho de pesquisa para costurar as regiões, você ouvir as músicas do Mali e falar, olha que interessante, como que é a música ali, Gana, Benin, Togo, e como que é lá do outro lado, Etiópia, Somália, sabe, para a gente se localizar. Então tem essa playlist que é a África, by Alisson em Silêncio, mas tem outra, tem uma playlist só de Vila Lobos, que eu gosto, tem playlist de mulheres na música instrumental brasileira, tem um monte lá, tem um monte de playlist que quem gostar dessa coisa da pesquisa de ouvir, bota lá by Alisson em Silêncio, que vocês vão achar meu perfil, aí tem um monte de playlist lá legal pra ouvir mesmo, né? Pra som, eu gosto do som. Boa. Alisson, acho que por hoje deu para o pessoal saber um pouquinho de você. Pois, eu vou, antes de acabar, eu preciso agradecer. Fala aí que eu vou... E de novo, eu já passo para você, porque eu não tenho nada a dizer a não ser agradecer a tua disponibilidade. E a gente falamos em off sobre matemática e não falamos nada do que tinha combinado e foi outra conversa. Adoro. Né? Então, é isso é improviso, né? Isso é improviso. O roteiro da hora. Improvisar tem a ver com impromptus, né, gente? Então, impromptus é prontidão, está pronto. Então, não é pronto, eu sei todas as escalas, mas está disposto, né? É muito bonito encontrar pessoas dispostas. Como que vai ser? Não, vamos lá. Bora lá, cara. E claro, esse é o Alisson Amador. Tem gente que não, tem gente que gosta da coisa, né? Aí a gente super respeita, né? Pega o script lá, delineia, vamos falar tal coisa. Eu acho lindo isso, essa diversidade das pessoas eu namorei, você falou de autismo, namorei uma pessoa muito querida, que é hoje minha amiga, e ela é autista, né? Então, aprendi muita coisa sobre pessoas, né? Sobre diferença, sobre respeitar. Se a pessoa não é do improviso, beleza também. Eu gosto disso, assim. Frater, eu realmente eu participei, cara, acho que eu acho que é o meu segundo podcast que o outro nem sei se era podcast, era um outro negócio, não lembro o nome, acho que não tava essa coisa. Cara, gente, eu adoro, quem tiver me chame, eu adoro falar sobre o assunto. Meu negócio com a espiritualidade é muito forte, então eu entro também nesse caminho, assim, com muito cuidado, né, muito
Mas a música é ela, a espiritualidade, então eu gosto de falar sobre ela. Então quem quiser me chamar, me chama. Eu te agradeço muito, cara, porque meu dia foi muito cheio, cara. Eu saí cedo de ensaios, uma correria, e eu vim pra casa mó feliz, assim. Falei, cara, vai ter o podcast, é o primeiro que eu, né, o segundo com esse tempo, pra falar da vida, ou falar livre, não, sei lá, começamos a falar de cabala e acabamos, sei lá onde. Putz, eu fico muito feliz, né? Obrigado mesmo, assim, e agradecer também quem tá em casa, né, ou sei lá, quem estiver ouvindo, parou o seu tempo para ouvir a gente aqui. Eu acho, gente, que cada pessoa é um universo, e cada universo é uma dimensão, então a gente ouvir pessoas é ouvir uma outra dimensão, né? Por isso que quando a gente ouve, a gente amplia um pouco a nossa consciência, porque você fala, pô, olha, o cara passou por isso, olha, nunca pensei sobre isso. Ou seja, sua cabeça, né, ela deu uma... a sua consciência aumentou, então eu super admiro, gosto muito de ouvir, gosto de falar, e super admiro quem ouve, então quem tá em casa ouvindo, assim, valeu mesmo por estar aí ouvindo. Ouvir é ouvir universos, é ouvir dimensões, e quanto mais dimensões a gente ouve, mais a gente entende que o universo é muito maior que Uni, né? É multiverso pra lá e até mais. Ixi, vai longe esse negócio. Frater, obrigado aí. Obrigado mesmo pelo convite. Opa, é isso, gente. Então, ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa e coloquem embaixo o que vocês acharam dessa conversa com o Alisson. E se a gente traz ele de novo, acho que dá para combinar N outros episódios, que deu para ficar claro aqui que tem muita ideia nessa cabeça, nesse espírito para trazer para o nosso ouvinte. É isso, gente. Eu vou parar a gravação aqui, mas fica o convite para novas situações, novos encontros aí. Falou.